Boa tarde, professores. Boa tarde, professoras. É uma grande satisfação estar aqui iniciando o horário coletivo em 2026. Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na Academia de Talentos. Sou um homem de meia idade, de cabelos e barba grisalhos. Estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim, o fundo aqui do horário coletivo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O horário coletivo inicia 2026 cheio de novidades e que eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui rapidamente com vocês o que nós temos de novidades. A primeira coisa, que é pedido de vocês, professores, os pró-reitores acadêmicos, das IES, o horário coletivo ele entra em novo formato, um formato quinzenal que reveza com o HC do campus. Ou seja, nós teremos horário coletivo online aqui, presente, nesse formato nacional que nós estamos tendo aqui agora, nós teremos ele quinzenalmente. Semana sim, semana não. Do mesmo jeito, o HC do campus também vai revezar, né? Quinzenalmente, semana sim, semana não. Ou seja, numa semana nós temos online, no outro nós temos no campus, para que vocês possam ter tempo de atuar mais próximo aí das pontas, né, como nós falamos aqui, com as coordenações, com o NDE e tudo mais que vocês têm aí de demanda. Então, esse formato, né, que nós estamos testando aqui em 2026.1, veio de um pedido de vocês e das IES para que a gente pudesse fazer o horário coletivo dessa forma. Dando mais autonomia, claro, né, às IES para a organização local do horário coletivo. O horário coletivo do campus, ele é, o próprio nome já diz, do campus, ele é de vocês aí, de cada IES, com total autonomia para organizar e pautar conduzir e tudo mais. Claro que nós aqui da Academia de Talentos estamos sempre juntos, né, com todo mundo, mas a ideia aqui é que a gente possa ir revezando semana sim, semana não, o que acredito, né, que seja muito legal e que vai atender muita gente que queria sim. Bom, e nós temos aqui também, saindo do forno, uma página do horário coletivo que eu queria compartilhar com vocês aqui, para que vocês possam conhecer. E que nessa página do horário coletivo a gente já tem todos os materiais e tudo. Eu acredito que minha tela já está compartilhada, né? Faz um joinha para mim, Tá Dani. sim, Homero, tá sim. Ótimo, ótimo. Então nós temos aqui o horário coletivo e nessa página do horário coletivo nós já temos aqui, por exemplo, o encontro de hoje, a Academia de Futuros Profissionais, já com o kit, né, da Academia de Futuros Profissionais aqui, para que vocês tenham acesso a esse material. Nós temos aqui os links, né, o link desse encontro geral que nós estamos tendo aqui agora. Num segundo momento, nós vamos ter a divisão em salas temáticas. Essa é uma tradição do horário coletivo também que nós estamos retomando, ou seja, a ideia de que a gente tenha um momento de discussão mais geral, mais expositiva aqui nessa sala principal e que depois a gente possa se dividir por áreas e estar ali com os nossos pares, compartilhando mais próximo das nossas áreas as questões tratadas no HC. Aqui também, né, nós já temos outras coisas, já temos o fundo aqui virtual que nós temos, o kit docente, os kits de apoio, o template do horário coletivo, que já está pronto, mas ele ainda não está aqui ainda. Mas nós já temos tudo isso aqui. Quando a gente vem aqui nessas salas temáticas, por exemplo, ó, nós vamos ver as salas que nós vamos dividir hoje. São por áreas, umas junções de áreas, tá? Depois eu vou explicar isso melhorzinho. Mas clicando aqui, já vai lá para cada uma dessas salas quando nós formos dividir aqui todo mundo nessas salas. Eu vou colocar o link aqui no chat, que é esse aqui, Futuros Acadêmicos HC, e vocês já podem salvar aí, porque o link sempre da sala principal vai estar aqui, os materiais e tudo que vocês precisarem do HC aqui nessa página. Antigamente a gente utilizava um Linktree, né, com os linkzinhos tudo, mas nós estamos dando um passo a mais. Achei muito chique, né, que agora nós temos a nossa própria página para compartilhar esse tipo de coisa. Lista de presença, claro, lista de ausência, essas coisas todas também vão ficar presentes ali nessa página do HC, tá? Bom, eu acho que de novidades assim que nós temos é basicamente isso, de recadinhos por hoje, e aquele boas-vindas que a gente sempre deixa para todo mundo aqui.
para o horário coletivo, que o horário coletivo seja lindo esse semestre para todos nós. Nós temos vários assuntos a serem tratados, tá? Sobretudo voltado muito para o E2A radial, para a matriz E2A radial. O nosso próximo HC já será sobre estágios, que nós teremos aqui online. O próximo HC online já será sobre estágios, mas hoje nós contamos aqui com a super equipe da Academia de Futuros Profissionais para falar para nós. E já passo a palavra aqui ao Matheus Graveu. Matheus, é uma grande satisfação ter você e a equipe aqui conosco aqui hoje. Já passo a palavra para você. Muito obrigado, professor Homero, colegas professores, muito boa tarde. Vou começar me apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Matheus Gravito, estou na Gerência Nacional da Aprendizagem Dual, aqui na Vice-Presidência Acadêmica, na Diretoria de Futuros Profissionais e Conexões Sustentáveis, liderado aí pela diretora Juliana Lopes. E dentro desta gerência, nós temos, né, um componente muito especial, talvez o mais especial, já vamos começar a puxar a sardinha aqui para o nosso lado, tá? Professora Simone, professora Araceli, professora Cris, o mais especial de todos, que é a Academia de Futuros Profissionais. Então, quero iniciar aqui agradecendo o espaço, né? Eu sempre digo que o horário coletivo é o nosso horário nobre, de poder falar, né, com essa audiência tão qualificada, e mais do que falar, poder ouvir de vocês, construir junto com vocês, né, e é um espaço colaborativo. Comigo aqui, né, e na sequência elas já vão se apresentando, estarão conduzindo esse HC comigo aqui junto, né, com o time da formação docente, a professora Simone Pita, coordenadora do componente, a professora Cris Boaventura, especialista também do componente FP, e a professora Araceli, nossa professora especialista, que está também na Academia de Futuros Profissionais, né? Então, a várias mãos foi construído e foi bem pensado aqui esse momento. Então, antes de começar falando de currículo, de plano de ensino, né, de avaliação, professor Homero, lembro lá dos primeiros HCs, né, eu queria chamar a atenção aqui para a gente começar a falar sobre a nossa realidade. A realidade dos estudantes que chegam no ecossistema Anima. E o compromisso que nós temos com esses estudantes, que chegam cheios de sonhos, cheios de desejos, alguns, né, pedindo ajuda para sonhar, inclusive. Então, quero começar aqui, né, esse HC, nos conectando, professores, com essa realidade dos nossos estudantes, né? É indiscutível aqui, quando a gente fala de propósito, né, nós estamos numa sala aqui com professores que se realizam nessa profissão. Então, para a gente aqui, fica fácil falar de propósito, né? Então, de que forma, né, que a gente pode levar isso para os estudantes, né? Só que o mundo é um mundo que está em constante evolução. A gente está falando de estudantes que vivem, né, neste mundo repleto de ansiedade, excesso de informação, a inteligência artificial, né, que vem aí, e ela pode e deve ser utilizada, certo? Mas nosso papel também como educadores é instruir para o uso. Incertezas profissionais. Quem está chegando hoje se pergunta: será que minha profissão vai existir quando eu me formar? Né? E esses jovens, muitas das vezes, nem sabem quem são, e muito menos para onde estão indo. E é nesse contexto que a Academia de Futuros Profissionais nasce, para ajudar essas pessoas que chegam aqui no nosso ecossistema, tá bom? Quando a gente olha para as notícias, né, e aí vou falar de notícias no geral, o cenário é desafiador, concorda? A gente está falando, então, de jovens ansiosos, uma insegurança com seu próprio futuro, pressionados por desempenho, inseridos em um mercado que está em transformação acelerada, com tecnologia e inteligência artificial. A gente está falando de novas formas de trabalho, né? Aquela forma clássica já morreu já faz algum tempo, né? De entrar e ficar 20, 30 anos e se aposentar na mesma organização. Cada vez que eu olho, professora Simone, os estudos, eu tenho um número diferente, né? Tem momentos que falam que o jovem vai mudar a sua profissão 5, 7, 8, 10, já vi 15. E aí eu também fico aqui, desesperado, falo, meu Deus, né? Mas essa é a realidade, a gente precisa encarar. E muitos jovens, pessoal, eles professores, né, relatam o medo de não conseguir um emprego. Outros não sabem exatamente por que escolheram o curso e chegaram. Estão aí na primeira aula com vocês.
Alguns foram forçados a escolher o curso. Outros estão vivendo o sonho de outra pessoa. Essa é a nossa realidade, né? E alguns já pensaram, será que eu estou no caminho errado? Será que eu fiz a escolha errada? Então, esse é o nosso aluno, né? A nossa aluna que chega dentro da sala de aula. Mas existe algo a mais que eu gostaria de colocar aqui nessa minha fala inicial. Esse dado ele não aparece nas estatísticas. Todo estudante que entra na universidade carrega sonhos. E aí, quando eu falo que não entra na estatística, é porque aqui nós já estamos sendo provocados de mapear os sonhos desses estudantes, né, que entra na nossa universidade. E o sonho é capaz de mudar a própria realidade. Eu convido vocês a refletir nos sonhos de vocês, alguns anos atrás. O sonho de se tornar um professor, o sonho de se tornar um profissional. E aí não tem como a gente separar o lado pessoal. O sonho de se tornar pai, mãe, o sonho de adquirir uma casa própria, enfim, sonhos. Os sonhos de se graduar, o sonho de dar orgulho à sua família. Esse jovem chega também com essa perspectiva. O sonho de conquistar a sua independência, o sonho de fazer a diferença para o mundo. Então, ninguém entra na universidade para sair da mesma forma que entrou, e nem é possível isso, certo? Já dizia o filósofo. Os estudantes entram para se tornar algo maior do que são hoje, né? E esse encontro com o propósito, esse encontro do que faz a diferença do mundo, gera significado. Se isso gera para a gente, né, que já somos mais maduros, mais experientes, imagina para o jovem que está chegando agora. E a pergunta é, como estamos ajudando esses sonhos a ganhar direção? De que maneira que nós, educadores, ajudamos esses sonhos, que são de indivíduos, a ganhar direção, a serem alcançados? E quem tem dificuldade de sonhar, ajudar a sonhar. Aí entra a Academia de Futuros Profissionais. Ela nasce com esse propósito, do encontro entre a ansiedade do presente e a potência do sonho, de alcance desse sonho. E para isso, né, precisamos trabalhar com o estudante, que é a competência central deste componente, que é o protagonismo e a autogestão e a autonomia. Então, três palavrinhas, né, que vão nos ajudar aí a nortear a compreensão desse componente e o que se espera do nosso educador e dos nossos estudantes. Que eles, de fato, consigam desenvolver autonomia, protagonismo e autogestão da sua carreira, ou das suas carreiras, como eu comecei dizendo aqui, que serão diversas durante a jornada de vida desses estudantes. Então, aqui eu quis trazer, né, para vocês o cenário, trazer onde que a Academia de Futuros Profissionais ela entra, o apoio dela necessário, e já fazer o convite para vocês, professores que já são da academia, né, e também professores que vão, nesse encontro de hoje, se despertar para serem educadores da Academia de Futuros Profissionais. Nós queremos, né, os professores que se encontram aqui nesse mesmo propósito do nosso componente. Mas bem, agora eu quero sair da ótica do estudante, né? Nós já fomos para esse lugar, ilustramos aqui mentalmente como é esse estudante que chega nas nossas salas, faz parte da nossa realidade, né? Todos aqui estão em campo, certo? Ouvindo, vendo isso que eu estou dizendo, mas quero mudar aqui agora o indivíduo. Quero falar diretamente com vocês, né? E aí, uma pergunta, eu vou acompanhar o chat está liberado para todos, certo, Dani? Sim, o chat está Então, vou liberado. acompanhar aqui pelo chat como você quer ser lembrado pelos seus estudantes. Então, saio da ótica do estudante, me dirijo aqui aos professores, nesse contexto dos sonhos, nesse contexto do legado, nesse contexto do propósito, e quero, em uma palavra, em uma frase ali, eu vou precisar olhar pelo celular, porque o meu chat aqui ele parou, mas é meu computador, viu? Não é. É pelo celular, vai aparecer. Muito legal, veja. Estamos falando aqui de inspiração, estamos falando aqui de alguém que serviu como uma alavanca, estamos falando aqui de com carinho que fez parte da vida deles, como um facilitador, como uma pessoa empática e acolhedora,
como uma referência no assunto. Chego a me arrepiar aqui, professora Simone, porque são as emoções, né? Traz a emoção, que a gente vivencia essa emoção com tantas palavras. De que forma, né, que o nosso docente ele quer ser lembrado pelos seus professores. Referência, quem apoiou, desenvolvimento, confiança, sempre buscando o melhor para os alunos, como um ser humano, como um acolhedor e um mediador, com ética e compromisso social, fantástico, como alguém que seja uma inspiração para o mercado, como uma pessoa que contribuiu para a realização dos seus sonhos. Veja, né? Que fantástico isso. Então, professores, muito obrigado por contribuírem aqui no chat. Percebam que ninguém escreveu conteúdo. Não encontrei aqui no chat a palavra conteúdo. Não encontrei prova, seu professor. Não encontrei. O que eu encontrei aqui, né, foi, de fato, inspiração, confiança, propósito, direção. E, mais uma vez, é exatamente isso que a Academia de Futuros Profissionais quer provocar nos nossos estudantes. Porque ela não é apenas uma disciplina. A professora Simone vai, na sequência, já apresentar mais sobre esse componente. E ela não é apenas uma disciplina. Ela é um espaço estruturado para formar identidade, autonomia e o protagonismo dos nossos estudantes. E, olhando aqui, né, todas essas frases, essas palavras que vocês colocam no chat, se queremos ser lembrados, né, como professores que transformaram trajetórias, precisamos ensinar mais do que conteúdos. Precisamos ensinar o que vocês colocaram agora: consciência, direção, ação e inspiração. Então, já caminhando aqui para o final da minha fala, né, e tendo aqui como um desafio difícil, de sintonizar a todos aqui para um excelente horário coletivo, vou passar aqui a fala para a professora Simone Pita, para ela, agora, né, poder apresentar mais sobre esse componente, nesse lugar, né, que eu trouxe aqui para vocês, com esses desafios que nós temos aqui pela frente, mas com uma convicção, professora Simone, que nós temos os melhores professores. Lendo aqui essas frases, essas palavras, todos querem ser lembrados como alguém que inspirou, que foi referência, que foi exemplo, e que querem contribuir genuinamente pelos sonhos dos nossos alunos. Então, é por esse motivo, professores, que a gente está aqui falando de professor para professor. É isso que faz sentido, né? Acordar todos os dias, enfrentar os leões do dia, para gerar esse impacto real para os nossos estudantes. Então, estarei aqui com vocês, professora Simone, passo para ti a fala. Boa tarde, professores. Que bom estar com vocês aqui, que bom começar esse momento com vocês, com essa fala tão inspiradora do professor Matheus. Eu estava acompanhando aqui o chat, vendo vários nomes que a gente conhece, que a gente fala no cotidiano, que nos inspiram, que fazem, e nos mostram que a docência é um lugar muito íntimo de todos nós, que antes de sermos gestores das nossas áreas, antes de estarmos líderes das nossas áreas, nós somos educadores, né? Esse é o primeiro ser nosso, né? Esse é o primeiro estar nosso dentro de todo o nosso ecossistema. Então, queria dar muito boas-vindas para esse início de semestre. Eu sei que é o primeiro HC de vocês, então sejam super bem-vindos, sintam-se acolhidos. Um super abraço virtual. Se eu pudesse, daria um abraço apertado em todo mundo aí. Não posso estar aí com vocês, mas sintam-se abraçados, sintam-se dentro de um horário coletivo que vai inspirar. Essa é a nossa proposta para vocês hoje, inspirá-los a compreender o que é a Academia de Futuros Profissionais. Eu peço licença para compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação da academia muito particular. Eu quis fazer uma coisa diferente. Eu prometi para o professor Homero
Falei assim, não, professor Homero, eu vou sair da concepção do nosso Sala Mais, eu vou apresentar uma FP para esses professores ficarem com gostinho de quero mais. Então, vamos fazer um combinado aqui? Toda vez que o coração de vocês ficar quentinho aí do outro lado com a FP, vocês comecem a colocar corações e mais corações para a gente saber o que está acontecendo aí do outro lado, tá? Então, primeira coisa, eu sou a professora Simone Pita, para quem não me conhece, estou gestora da Academia de Futuros Profissionais, do Vida e Carreira, que daqui a pouco se torna um legado, e também ganhei de presente a Aceleradora Profissional Dual, estou sob a gerência do professor Matheus, e no meu time eu conto com as superpoderosas professora Araceli, professora Cristina e a professora Marcinha, que já vi que está aqui no chat do horário coletivo, que está na nossa aceleradora profissional dual. Então, eu tenho um timaço de professoras comigo que me apoiam durante todo o momento com vocês. Então, primeira coisa, professores, o Matheus trouxe para vocês um lugar de inquietações, né, de algumas perguntas, etc. É isso que eu quero trazer sobre a academia para vocês. Primeiro, que a FP não é o Vida e Carreira, combinado? Então, são dois componentes totalmente distintos, eles não se parecem, eles não têm nada em comum, eles são componentes distintos. Uma das perguntas que move a gente aqui na FP está muito relacionada a como a gente pode trazer a profissão de escolha dos nossos estudantes para a Academia de Futuros Profissionais. Porque aqui a gente quer olhar para a postura do nosso estudante, como ele pode se desenvolver no sentido de profissão, como ele pode se autoconhecer. E aí eu comecei com algumas indagações para vocês, né? O componente, ele traz uma questão principal. Quem é esse estudante que entrou na academia, que está lá no primeiro semestre com a gente, ele vai se tornar. Então, na engenharia, né, se a gente estivesse olhando para o engenheiro, professor, eu escolhi o curso certo? O Matheus trouxe essa primeira questão quando ele começou a falar com vocês. E porque é uma inquietação que o estudante que está saindo do ensino médio fala assim, puxa, será que eu fiz realmente a escolha certa? O que é que vai me provar, o que vai me direcionar para o momento que eu vou ter certeza que a minha escolha realmente foi a mais correta, que foi a mais assertiva. Lá, o nosso estudante que está fazendo enfermagem, puxa, eu quero ajudar pessoas, mas por onde que eu começo, professor? Então, pensando, né, que esse aluno está chamando vocês o tempo inteiro para o diálogo. A academia, ela traz esse movimento, né? Antes da gente formar gestores, da gente formar engenheiros, da gente formar profissionais formados na tecnologia, a gente vai olhar para o ser humano. A gente precisa entender, e a gente estava conversando esses dias aqui sobre as nossas agendas de preparação para esse momento do HC, e eu falei uma coisa na reunião pessoal que eu falei assim, gente, quem é que nunca viu lá no LinkedIn, na internet, uma reportagem que saiu sobre o estudante levar o pai e a mãe para entrevista? Puxa, quando a gente olha para esse movimento, para essas notícias, para essas reportagens, a gente olha para um cenário que você fala assim, puxa, é uma questão de postura, é uma questão do estudante entender que ele não vai poder levar o pai e a mãe para resolver desafio para ele no mercado. É um movimento para esse estudante entender que para ele conseguir uma vaga, ele vai precisar se preparar para essa oportunidade. Então, a FP, ela não é sobre conteúdo, ela é sobre direcionamento. Costumo dizer que sem a academia de futuros profissionais, o aluno está naquele abismo, aquele limbo que a gente conhece. Quando a gente entra na academia, eu falo, puxa, se eu na minha época de faculdade tivesse tido todas as oportunidades que os estudantes têm hoje, talvez eu não tivesse dado tanta cabeçada, né? A gente aprende, levanta, vai de novo, tenta de novo e a gente faz a vida acontecer. Com a FP, a gente faz essa ponte. Então, o estudante aqui, ele é mais direcionado, né? Ele, na verdade, como pergunta sem a FP, por que eu estou aqui? Com a FP é como eu posso cada vez chegar mais longe?
porque eu tenho um direcionamento do meu docente dentro da minha profissão, com aquele conteúdo, com aquele processo de olhar para as minhas competências, olhar para a minha postura e etc. Então, eu vou conectando conteúdo com a minha identidade, com a questão da carreira, com o mundo real que a gente vive, porque a gente não vive num conto de fadas, né? Não dá para a gente romantizar a profissão. A gente vive. O Matheus até brincou, né? A gente mata alguns leões por dia, né, gente? Quando não são alguns leões, a gente tem uma manada ali que a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir em busca das coisas que a gente quer. A AFP é sobre direção. É um componente que a gente tem 80 horas de carga horária. E, portanto, 60 horas que compreende toda uma trilha de aprendizagem que o estudante tem no Life. E já vou adiantando, tá, gente? É um conteúdo denso, um conteúdo que tem não menos do que a ciência da felicidade na primeira unidade de aprendizagem, que tem trilhas gamificadas, que tem cases, que tem vídeos, que tem podcasts, que tem leitura de textos que são importantes para o aluno entender esse movimento do desenvolvimento, da jornada de autoconhecimento, do se preparar para o mercado de trabalho. E as 20 horas que compõem a Academia de Futuros Profissionais são as horas extensionistas. E por que esse 20 horas de extensão já na primeira jornada? Porque a FP, ela representa a primeira fase do estudante dentro da extensão. Então, essa extensão, ela precisa ser evidenciada, como vocês sabem, a gente tem questões regulatórias, tem uma trilha pequena, né? Essa trilha é bem pequena mesmo, porque é só para ser uma trilha extensionista. Então, depois que o estudante percorre todo o conteúdo das 4 unidades de aprendizagem, ele é colocado com uma atividade prática para a gente poder evidenciar a extensão, né? Porque quando o MEC vem, por questões regulatórias, a gente tem que evidenciar que o aluno efetivamente esteve num território, foi presencial, olhou para um problema e propôs uma solução. Na academia, por tomar cuidado com esse estudante que é calor, o que que a gente fez? Nessa trilha prática da Dream Shaper, a gente colocou uma proposta de solução. Aqui ele não vai criar um protótipo, ele não vai criar algo ainda, né, que seja tangível no sentido de fazer, de ir lá, voltar, efetivar a prática, porque aqui ele ainda é um aluno ingressante, então ele vai pensar nesse momento. Então, aqui o que que a gente tem? As nossas 4 As. Então, a gente primeiro olha para toda a jornada de autoconhecimento. Esse aluno precisa entender quais são seus valores, o que que o move. Lembra que às vezes a primeira pergunta de um processo seletivo é: por que eu devo te contratar? Por que que você é a pessoa que se destaca na multidão? Então ele vai ter que olhar para a profissão que ele escolheu e entender por que que ele é a pessoa a ser contratada, considerando todo o DNA que existe daquela instituição, daquele hospital que ele está entrando, daquela organização, daquela instituição, ou se ele vai ser um empreendedor de carreira, porque nem sempre a gente é seletista. Nem sempre esse estudante vai estar ali com um gestor dentro de uma empresa. Às vezes ele vai ser o próprio dono do negócio. A gente tem a carreira em evolução que olha para todo o planejamento da carreira, mentalidade empreendedora e digital com mais uma trilha gamificada. Aqui a trilha de oportunidades disfarçadas do Carlos Domingos. Sou suspeita para falar, porque lá na trilha do Carlos Domingos tem vários cenários que são postos para o estudante. E ali nesses cenários, esse estudante é convidado a pensar, refletir, a ter pensamento crítico, como ele agiria, qual seria a tomada de decisão dele sobre determinadas circunstâncias, né? Considerando os diversos cenários onde ele interage. E a última, que é impacto propósito, que é, né? O que que eu quero deixar nesse mundo, né? Qual é o impacto que eu quero causar na vida das pessoas, que fala muito sobre essa questão de legado, né, gente? Que é o como eu faço e aquilo que eu deixo. Né? Então, é aquela, eu falo, brinco sempre com os meus alunos, eu falo, gente, o que a gente faz se vai com o tempo, né? Desculpa, o que a gente fala se vai com o tempo, mas o que a gente faz é o que fica, né? Então, é esse que fica que é importante para a gente aqui na academia. Então, aqui estão as nossas 4 unidades, o Desvendando Eu, o que realmente move os nossos alunos, felicidade, bem-estar, olhar para os seus valores, né? É aquela transformação, é sair do lugar assim, eu não sei o que eu quero,
e a gente, ó, eu estou começando a construir meu caminho. Então, o aluno vai compreendendo essa jornada. Ele passa de um lugar e vai para outro. E lembra que a gente começou aqui falando? A gente não quer que o nosso estudante leve pai e mãe na entrevista. A gente quer que eles sejam autônomos. A gente quer que eles conheçam quem eles são, quais são os valores que eles têm, para que a gente não esteja, quando a gente vê esse tipo de reportagem, faça, ah, esse não é o estudante da Ânima. A gente não preparou esse aluno assim, a gente preparou esse estudante de outra forma. Aí depois a gente vai para a unidade 2 e foca na autogestão de carreira. Então, mostra um pouquinho para esse estudante aquilo que eu falei, a gente não vai romantizar a profissão. Né? A gente vai mostrar para esse estudante que ele tem desafios que estão postos. A gente tem desafios nas nossas profissões mesmo, gente, todos os dias. A gente precisa fazer networking, a gente precisa estabelecer conexão com as pessoas, se movimentar no LinkedIn, entender, por exemplo, como que a gente faz um portfólio quando você vai ser dono da própria carreira. Então, aqui a gente vai deixar o nosso estudante de ser passivo e aquele cara que só fica esperando vaga o tempo inteiro, para ser um estudante que olha para a dinâmica de mercado. Quando a gente passa para a mentalidade empreendedora e digital, a gente fala assim para esse estudante, fala assim, cara, não necessariamente você vai ser o cara que vai estar atrás de uma mesa trabalhando dentro de uma empresa. Às vezes você vai estar atrás da sua mesa delegando coisas, porque você precisa fazer seu negócio rodar, porque você é o gestor da sua própria carreira, né? Então, você, aqui a gente convida ele, gente, para o movimento mesmo, contemporâneo. Aqui eles vão olhar para a IA e o impacto com a profissão. Eles vão olhar por que as tecnologias têm que ser vistas quando a gente fala de profissão e a ética por trás do uso da IA. Então, não é só falar para a IA fazer tudo por mim, né? A gente tem que usar pensamento crítico, criatividade. E aí, a partir desse olhar que a gente teve com esse movimento, aí sim, falar assim: puxa, agora deixa eu pedir para a IA me ajudar a melhorar aquilo que eu já fiz, porque a criatividade é minha. Fui eu que fui lá e fiz. Então, criatividade, inteligência artificial e aprender ao que é proposição de solução, né? Então, a gente sai de um consumidor de tecnologia para quê? Termos estudantes solucionadores de problemas. E, gente, as empresas estão atrás de solucionadores de problemas. As empresas querem pessoas que resolvam problemas, não querem pessoas que vão entregar problemas para eles. Não, eu quero o cara que está resolvendo, o cara que tá na ponta do processo. E depois a minha última, que é impacto e propósito, que é protagonismo social. Eu quero investigar problemas na sociedade, mas puxar a minha profissão, puxar aquela área de formação que eu escolhi para trazer aqui para mim. Às vezes você está fazendo um curso e você enxerga alguns problemas na sua própria comunidade, no território onde você mora, numa instituição que está muito perto da sua residência, fala assim, eu quero, por meio da minha profissão, essa inquietude que eu tenho, olhar para aquele cenário e realmente propor uma solução para aquele contexto. Então, o estudante passa a perceber que a profissão dele pode transformar vidas. E quem tem um papel fundamental aqui? Vocês. Ó, meu coração para vocês, ó. Vocês, são vocês que vão resgatar esse aluno daquele lugar que ele não sabe para onde ir, para falar assim, ó, pega a profissão de tecnologia e você tem essa possibilidade, vai aqui. Vocês são os direcionadores, são os orientadores, são as bússolas. Eu gosto muito de falar isso, que o nosso estudante é a bússola. Vocês são as bússolas dos nossos estudantes. Então, trazer esse resgate, né? Para que ele saiba para onde ele vai. Então, a gente tem a nossa trilha gamificada no Life, que o nosso conteúdo catálogo, gente, está sensacional. Então, depois eu passo aqui o nosso conteúdo para vocês. Não sei se vai dar tempo hoje, né? Mas eu passo depois lá nas salas, o pessoal compartilha com vocês. Tem todas as nossas UAs, conteúdo muito focado em todos os aspectos que eu falei para vocês, para fazer o nosso aluno refletir. Então, tem a nossa trilha gamificada e depois a nossa trilha extensionista na Dream Shaper. Lembrando que a trilha da Dream Shaper é uma trilha bem reduzida, porque é uma trilha que está focada para um aluno de primeiro semestre, um calouro, alguém que está ingressando, que vai apresentar uma proposta de solução. E para eu ir terminando, eu queria falar do papel de vocês, né? Então, convite. Primeiro que eu quero convidá-los desde já
para vocês fazerem parte dessa jornada com a gente. Então, você, professor, que está aí do outro lado, e falou assim: ai, a Si me encantou, meu coração tá todo quentinho. Esse lema é meu, tá, gente? Não deixa ninguém pegar, não. Que eu falo coração quentinho é da Si. Tá com o coração quentinho lá do outro lado e você super se identificou com a academia, fala assim, quero fazer parte disso. Hoje, na data de hoje, estamos mais ou menos com 35 mil estudantes e crescendo. Nossas matrículas não terminaram, né? Então, a gente está com mais de 35 mil estudantes na academia nesse semestre. Partimos de um piloto de 2.300 estudantes para 35 mil. Então, a gente está muito feliz com tudo que a gente conquistou. Agora a gente tem kit da academia, o nosso estudante já está entendendo mais a jornada dele. Tudo que é novo assusta, né, gente? Assusta a gente, assusta todas as pessoas ao redor, mas depois que a gente desbrava o novo, vira uma coisa assim fantástica, porque a gente começa a descobrir esse movimento novo. Então aqui a gente não ensina apenas um componente, a gente está ativando possibilidades de futuro. Aqui a grande missão do nosso professor é ajudar a descobrir quem esse estudante é, aquele lugar para onde ele quer ir e construir esse caminho com os nossos estudantes. Pouquíssimos componentes, gente, mudam trajetórias, né? Eu coloquei aqui, a FP muda, porque a gente vai mostrar para o estudante como ele tem que se preparar para esse mercado. Então, só retomando lá, né? Por que que o Matheus falou das premissas, autonomia, autogestão, né? Por que que a autonomia, por exemplo, é importante para a engenharia? Porque se a gente não conseguir identificar problemas enquanto engenheiros e propor melhorias, só ficar recebendo ordem, nós não seremos profissionais completos. A gente vai se sentir frustrado na profissão, na saúde. Se a gente não conseguir entender a importância de assumir responsabilidade pelo cuidado do outro e tomar decisão ética, como que a gente pode falar assim, eu sou um profissional da saúde? Na gestão, analisar dados, enxergar oportunidades, na TI, aprender novas ferramentas. Então, olha a importância que a Academia de Futuros Profissionais tem na vida do estudante que está com vocês e de vocês, professores, na jornada desse estudante. Então, aproveitem para conectar, né? O estudante ele precisa ver a competência que ele está trabalhando dentro da futura profissão dele. Então, é esse resgate que esse professor tem que fazer a todo encontro e puxar, né, para que isso efetivamente aconteça. A FP, então, eu falo que é um conjunto de coisas, né? Então, a gente olha, obviamente, para todo o movimento da universidade, do mercado, da sociedade, e a gente não substitui o conhecimento técnico. Isso está posto nas unidades curriculares, em todo o desenvolvimento daquilo que os alunos terão na matriz curricular, daquilo que eles precisarão desenvolver. Mas aqui a gente quer que vocês entendam que a academia não acaba no primeiro semestre, que a academia pode ser resgatada depois na realização do TCC, na realização do estágio, na inserção do mercado de trabalho desse estudante, nas unidades curriculares, porque quando vocês forem falar de postura, resgata esse estudante, ó, lá na FP, vocês olharam para a postura de mercado. Vocês entenderam o que é necessário para o desenvolvimento de vocês? Então, vamos resgatar isso aqui na unidade curricular e entender a importância dessa competência para o avanço da profissão? E como último slide, eu falei assim: esse aqui tem que ser bonitão, colorido, né? Aqui a gente não quer só diploma, gente. Diploma eu falo que decorrente da matriz curricular que o aluno cursa, ele realmente vai ter um diploma, mas não é só o diploma. A gente quer formar profissionais conscientes, conscientes do papel que eles têm com as outras pessoas na profissão, com a própria profissão que eles escolheram e com as questões éticas que envolvem o nosso estar com as pessoas no nosso cotidiano. Né? Então, a gente precisa que esse estudante entenda que postura é necessária. Vocês às vezes reclamam, né? Falam assim, mas às vezes os estudantes não abrem câmera, a gente percebe que às vezes não tem a postura adequada em determinados contextos. É isso que a academia quer trazer logo no primeiro semestre, para que eles estejam muito mais bem amparados para aquilo que o mercado está pedindo para eles. Então, como um chamado, né? Eu gostaria que vocês construíssem esse futuro da FP juntinho com a gente. Faço já o convite para vocês, professores, quem quiser estar com a gente, vai ser muito bom.
Eu espero que vocês tenham gostado. Na FP, a gente está construindo oportunidades. E repito, gente, a FP é um componente novo. Tem muita coisa legal dentro da nossa trilha que vocês precisam conhecer, né? Mas entender que mais do que a Academia de Futuros Profissionais, a gente quer formar profissionais com consciência, profissionais que tenham o conceito de cidadania muito bem posto e saibam que para a gente poder estar no mercado, precisamos estar inteiros. E isso prevê autonomia, autogestão e muita postura para a gente poder atuar no mercado como o de hoje. Da minha parte, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Meu papel aqui hoje era fazer o coração de vocês ficar quentinho e vocês saberem qual é a proposta da academia, que tem, o que está por trás desse componente, né? E tudo que a gente está estruturando. Um beijo no coração de todo mundo. E aqueles que eu não vejo já faz tempo, ó, sintam-se abraçados, que eu fiquei com o coração muito quentinho aqui do outro lado de ver nomes que falam comigo no cotidiano. Eu tenho mais de 270 professores sobre a minha gestão, então eu falo com muita gente. E é muito bom ver que muitos deles estão aqui hoje. Obrigada, viu, pessoal? Até mais. Obrigado, professora Simone, pela apresentação, por nos dar sentido e contexto, né? Que a gente está parando aqui às 12h30, vamos até 16h30, né, professor Homero? Tem contexto, tem sentido, vocês estão convidados, é o encontro, né, entre o contexto, o sentido e o propósito. E antes da gente dar continuidade, né, teremos aqui um segundo momento do nosso horário coletivo, em salas mais individuais. Eu queria convidar a professora Cristina e a professora Araceli para poder se apresentar para vocês. Elas estarão nas subsalas, né, mas não posso quem não estará com vocês na subsala não pode deixar de conhecer vocês mais de pertinho, né? Porque são as professoras aí do time da professora Simone que estão com os professores, estão planejando, organizando, resolvendo diversos desafios, né? Apoiando vocês. Então, quero passar aqui a fala para vocês, professoras. Araceli, ordem alfabética. Então, tá bem. Obrigada, Cris. Então, boa tarde, professores. Alguns a gente já tem contato, né, pelo WhatsApp, outros a gente tem contatos em outras reuniões, mas quero me apresentar. Então, eu sou a professora Araceli Farias de Oliveira, especialista, então, na área, né? A minha instituição de origem é a Unisul, e eu tive esse presente, que é atuar junto aos componentes, com a liderança aí do professor Matheus, da professora Simone, também agora com a Cris chegando também para contribuir, né? Trabalhamos todos juntos, a Marcinha na aceleradora. Então, eu tenho um papel mais operacional, mais próximo dos professores, que tiverem de dúvidas, de problemas, né, me procurem. E aí eu passo, então, para a Cris agora, para que ela né, se apresente e a parte que ela está responsável. Muito obrigada e vamos juntos, contem com a gente. Boa tarde, professores, professoras, muito bom estar aqui nesse espaço, vendo aqui muita gente aqui que a gente conhece, né, que já está mais perto de alguma forma, outros mais longe. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cristina Boaventura, estou aqui na UNA Uberlândia e recentemente vim integrar esse time, né, que me acolheu, tá, gente, de portas abertas, com o coração quentinho, como diz a Simone. E eu vim trazer, né, um olhar, né, a princípio, né, eu cheguei para trazer esse olhar, como a professora Simone disse, dentro da academia, é o primeiro momento que o aluno faz a sua primeira entrada dentro da extensão, né? Ele acredita. Ai, obrigada, gente. Estou vendo as meninas aqui no chat. Obrigada aí pelo carinho. Então, dentro da academia, é o primeiro momento que esse aluno vai ter oportunidade de conhecer, né, o que é a extensão, o que ele, enquanto, né, um ser humano, um futuro profissional, pode fazer pelo seu entorno. Ele vai avaliar ali as dores, né, as dores dessa comunidade, do seu entorno,
Então, a princípio eu vim para isso, continuo nesse momento e também vou estar junto com os professores regentes da nossa academia, tá? Apoiando também, junto com o Matheus e a Simone, né? As nossas lives duais, né? Porque em alguns momentos, em 3 momentos específicos, nós temos um momento com os profissionais, né, especialistas de mercado, trazendo esse outro olhar também para esses alunos. Então, fico muito feliz de estar nesse time, contem comigo, o que precisarem, estou aqui à disposição e todos juntos, né, podemos construir uma FP aí de muito sucesso. Obrigada, gente. Muito obrigado, então, aqui, eu que agradeço. Professor Almero, devolvo aí para ti, para a gente poder dar sequência no nosso horário coletivo. Sim, gente. Bom, sensacional, né? A Academia de Futuros Profissionais. Eu fiquei vendo aqui essa apresentação e pensando, eu queria ter tido isso na minha graduação, sabe? Eu queria ter tido na minha graduação. Certamente ia contribuir muito comigo, assim, né? Imagino que para os nossos estudantes é sempre muito legal. Bom, gente, eu queria dar o último recadinho aqui antes da gente ir para as salas simultâneas, que é que o professor Tiago Paiva me lembrou aqui, que amanhã nós teremos um plantão no Irradiar, justamente sobre o tema da Academia de Futuros Profissionais. Para quem tiver alguma dúvida, mais no operacional mesmo, né, gente? Mais assim, alguma dúvida que ficar ainda desse horário coletivo, vocês podem divulgar também para os colegas, para os outros professores que não estão aqui agora. Será amanhã, quarta-feira, das 15h30 às 16h30. E eu coloquei o link aqui no chat para quem quiser pegar aqui, tá? Também coloquei aqui no chat o link, eu vou colocar mais uma vez, o link do. A Dani também já colocou aqui agora, da página do horário coletivo. Qual que é a nossa dinâmica agora? Nós vamos para salas simultâneas por áreas, conjunções de áreas, tá? São 4 salas, conjunções de áreas, das áreas sim, para que a gente possa discutir mais próximo sobre as questões da Academia de Futuros Profissionais, mais dentro das nossas áreas, do ponto de vista das perspectivas, das probabilidades, dentro do que a gente pode avançar nisso aí. E para isso, nós vamos ter que abandonar essa sala principal aqui e migrar para um outro link. Não dá para ficar nas duas ao mesmo tempo. A gente sai daqui e vai para o outro link. Nessa página, eu vou compartilhar aqui de novo para que vocês possam ver. Vou mostrar aqui para que não reste dúvida. Só um momento. Nessa outra sala, né, no link que eu coloquei, tem os links para essa outra sala. Agora eu vou conseguir. Aqui. Está aqui na nossa página do horário coletivo, que nós estamos inaugurando hoje aqui com vocês. Nós temos aqui, ó, essa aqui é a página que vocês vão entrar pelo link, né, do horário coletivo. Aqui são só o calendário que está aqui, tá, gente? Está aqui a Academia de Futuros Profissionais, aqui o kit. E aqui nós temos as salas temáticas. Então, na sala 1, nós temos saúde e bem-estar e agricultura, silvicultura, pesca e veterinária. Então, os cursos aí da área da saúde e da agricultura, silvicultura, pesca e veterinária vão para a sala 1. A sala 2, que é engenharia, produção e construção, mais computação e tecnologias da informação. A sala 3, negócios, administração e ciências jurídicas, o direito, né? E a sala 4, comunicação e artes e humanidades, arquitetura e design, educação e psicologia e serviços. Todo mundo aqui nessa sala 4 também. Então, de novo, gente, é clicar aqui e migrar para outra sala lá, onde nós continuaremos a discussão agora por áreas. Esse link já está aqui no chat para que todo mundo possa acessar. Salve a página do horário coletivo. E essa equipe aqui, tá, da FP, teremos uma pessoa em cada sala aqui também as pessoas aqui da formação docente, da Academia de Talentos, uma pessoa em cada sala também. Então, assim, gente, vamos migrar para outra sala lá e a gente continua a discussão. Bora lá, gente, então? Eu não vou nem agradecer o momento aqui, não, porque nós vamos estar juntos de lá ainda, tá? Então, vamos para lá agora, nos encontramos no próximo link. Opa! A lista de presença, não conseguiu a lista de presença. Nós vamos passar o link direto para a lista lá, tá, Lucas? Nas salinhas a gente passa lá para vocês
o link direto da lista de presença. É porque para acessar aqui a página do horário coletivo tem que estar autenticado no sistema. Por isso que pode ser alguém que não esteja acessando. Muito bem, gente, vamos para lá então. E a gente se encontra nas salinhas. Dani, nós estamos indo para lá. Pode colocar as salinhas aqui de novo? Oi, Homero, coloco sim agora. Tá, joia. Se alguém, se alguém tiver problema com esse link, passa aqui do Linktree também, tá? Eu pensei em colocar ele aqui, porque se Já facilitar, coloca né? de uma vez de backup. Tá, Isso. vou colocar Tá? aqui. Tá. Os professores estão dizendo que a 3 e a 4 está indo para o mesmo lugar. Daí eu e a professora Simone ficamos na mesma sala. Eu clico na 3, vou para a mesma sala da professora Simone, e os professores clicam na 3 e na 4 e vão para o mesmo lugar, Dani. Vou verificar isso aqui agora, prof. O meu Tá. tinha um só. Tá bem. Dani, te mandei aí, tá? Perfeito, Luiz, estou colocando aqui. Professora Araceli que sinalizou isso. Eu vou pegar logo o da 1 aqui, o da 1 tá certo. Aí eu já coloco, quem tiver dificuldade já acessa aí também.
Você está vendo a professora Janaína, professor Renato, professor Túlio, não sei se estão com alguma dificuldade. Profa Márcia, qual é a sua sala? Sala 3 eu coloquei aqui em cima, profa. Tá, eu voltei aqui porque eu fui lá acalmá-los, tá? Que eles Já estavam- coloquei aqui, tá, profa Araceli, da Tá. 3 e da 4. Tá bem, então sala 1, 4, É sala 3, tá aqui. Isso. Eu posso copiar aqui Pode. e colocar lá compartilhar no com eles, chat, prof. né? Tá bem, Isso. vou lá. Obrigada, prof. De nada. Prof. Reinaldo, eu não consigo te encaminhar, você tem que acessar, porque não é uma sala simultânea dessa principal, tá? São salas paralelas. Então, me informa qual é a tua área para eu ver qual é a tua sala, tá bom? Direito. Direito vai para a sala 3, tá? Direito vai para a sala 3. Engenharias vai para a sala. Deixa eu só olhar aqui. Ops. Engenharias vai para a sala 4. Engenharia vai para a sala 4, tá bom, gente? Direito vai para a sala 3. Humanidades vai para Psicologia, sala 4. Isso já está aqui. Eu vou colocar de novo aqui os links das salas que eu já tinha colocado, tá bom, gente? Então, sala 3 aí, para quem é de administração e ciências jurídicas, tá bom? Sala 4, para quem é de comunicação e artes, humanidades, arquitetura, design, educação, psicologia. Deixa eu pegar o link da sala 4 aqui. Se vocês entrarem no site Futuros Acadêmicos, lá tem a descrição do que é o que cada sala, tá? Sala 1 é saúde, bem-estar, agricultura, silvicultura, pesca e veterinária. Então, dentro de saúde e bem-estar aí tem farmácia, enfermagem, biomedicina. Deixa eu colocar aqui o link da sala 1. Professor João Ricardo, de que área você é, prof? Deu certo, professor Reinaldo? Acho que deu, né? TI tem sala sim, professor Nelson. TI está na sala 2, vou colocar aí para vocês. Negócios é a sala 3. Sala 3, negócios. Ciências jurídicas é sala 3. Tá bom, Vilma? Sala 3, ciências jurídicas. Professora Priscila. Você é de muitas áreas, professor. Então escolhe uma, que você tá chique. Escolhe a que você mais, sei lá, tá com vontade agora e fala aí, entra em qualquer uma. Pronto. Então você vai para a sala 2, que aí você vai estar
bem enquadrada em quase tudo isso aí. Adorei, estou em todas, isso é bom. Teve alguém que eu não respondi, gente? Fala aí de novo, porque tá subindo muitas coisas, pode ser que eu não esteja vendo. Professor Renato ainda está aqui, professor Adriano. Envio sim, professor Danilo, o link da sala 3. Espera aí que eu te mando agora. Ok, foi. Professora Carla, não está conseguindo por quê? O que foi que houve? Professora Dani, que é o minha xará, que é o link da sala 2. Que, profa? Stop. Segura você, professor João. Professora Carla, me fala o que é que você não está conseguindo para eu te ajudar. Engenharia e arquitetura é sala. Só confirmando, mas é sala 3. Não, perdão. É sala 4. Comunicação é sala 4. Comunicação é sala 4. Você está pelo celular, prof, não consegue entrar? Faz o seguinte, possa ser que é porque você está aqui na principal. Como o chat vai ficar gravado e você tem acesso ao link, tenta sair daqui e clicar no link da sala pelo chat para ver se você consegue, tá? Gente, eu vou precisar já fechar a sala aqui para poder dar suporte nas salas paralelas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade de acesso, os links estão todos lá, ou no Linktree, ou no site da Academia de Futuros, que o Homero postou aqui, tá? Saúde é sala 1, coloquei aí, tá bom? Direito é sala 3. Direito é sala 3, tá? Saúde é sala 1, saúde veterinária. Engenharia, produção e construção, computação e tecnologias de informação é sala 2. Eu falei na estante sala 4, me perdoem aí. É sala 2, engenharia. Arquitetura, humanidades, comunicação, design, educação e psicologia, sala 4. Negócios, administração e ciências jurídicas, sala 3. Acabei de enviar logo aqui em cima, prof. Se você puxar um pouquinho aqui para cima, o chat, você vai ver logo o link da sala da saúde, sala 1, tá? Veterinária, sala 1 também, tá logo aí em cima, para quem perguntou. Comunicação, sala 4. Vou colocar aqui, professor Ipojucan, o link da sala 4, tá bom?
Sala 4. Comunicação é sala 4. Veterinária, sala 1. Direito é sala 3. Direito não é sala 2. Direito é sala 3, tá bom? Oi, Pri. Espera que eu coloco aqui para você, linda. Coloco para todos vocês. Repito até amanhã aqui essas salas para vocês, tá? Agora eu mandei, peraí, que eu mandei com um setzinho aqui, que não é desse link, não. Ops. Um beijo, Pri, para você. Mais alguém, gente, precisando de sala? Posso encerrar aqui? Sala de Direito, Profa. Carla, sala 3. Vou colocar aqui. Oh, perdão. Obrigada, professor Manuel. Pri, tenta sair da sala principal e clicar no link novamente, porque esse link é o link que todo mundo acessou, tá? Administração, prof. Obrigada por falar do microfone. É sala 3, tá? Pri, se você não conseguir, coloca aqui no chat de novo que eu vejo, tá? Eu vou precisar encerrar aqui, mas eu tô de olho no chat, tá bom?